Uma boa noite a todos. Quem vos fala é o Padre Rodrigo da Silva, aqui diretamente do Seminário São José, aqui em Juquitiba, São Paulo. Já há muito que gostaria de fazer uma conferência sobre o tema da educação católica, a educação dos filhos. Muitos pais e mães de família que nos acompanham sempre pedem que padre fale alguma coisa sobre a família católica, as escolas, a educação, o que é que a igreja ensina sobre o tema, diante de tanta confusão atual, o que fazer. Todos sabem, ao menos a maioria que nos seguem, que nos acompanham, que eu sempre recomendo o ensino domiciliar, chamado vulgarmente homeschool, ensino em casa. Por quê? Por causa desse problema que é a escola atual. Então, qual seria, será um pouco o tema da nossa conferência, né? O ensinamento da igreja sobre a escola. Será uma série de conferências, eu não vou esgotar o tema, porque é algo muito amplo. Vários papas trataram sobre o assunto. Aqui no Brasil, vários bispos, várias dioceses, né? Por exemplo, aqui eu tenho várias cartas pastorais. Eu vou citar algumas, não vou poder citar tudo. O Código de Direito Canônico, encíclicas, documentos papais. Então não tem como a gente abordar tudo. Mas, padre, pode falar de alguns temas, alguns pontos principais? Sim, vamos tratar durante essa série de conferências. Então as mães aí já ficam ansiosas, né? Os pais também, o que é que vai sair aí dessas conferências. Porém, como eu sempre digo, eu fiz também recentemente alguns vídeos sobre teologia, a doutrina católica, sobre a situação da crise atual pela qual passa a igreja, os membros da igreja, sobretudo. Falamos sobre a doutrina católica e, em particular, o sedevacantismo, que é essa posição teológica certa que nós seguimos, que todo bom católico deve seguir, que nós recomendamos. Então foram uma série de aulas, de palestras. Então, padre, o assunto é muito extenso, é denso, é difícil de acompanhar, exige uma bibliografia, leitura, pesquisa. Então, esses vídeos que nós fazemos não são vídeos assim que a pessoa senta, está almoçando, tomando café e assiste. São aulas propriamente ditas, aulas. Então, para assistir os nossos vídeos, faz-se mistério sentar, tomar um papel, caneta, tomar nota do que estamos dizendo, procurar nos livros, nos documentos do magistério. Exige um estudo. Então não é para, de fato, qualquer um que chega e que vai acompanhar. Mas é necessário ter uma certa bagagem, ou ao menos isso, assistir várias vezes e voltar atrás, a procurar as fontes, a bibliografia, consultar, senão de fato não vai entender nada. É isso que eu gostaria de frisar, porque as últimas conferências que eu dei, que ainda vamos continuar também, uma série de conferências sobre o sedevacantismo, o posicionamento católico diante da crise atual, muitos às vezes ficam meio perdidos. Padre, é difícil acompanhar as conferências, porque são aulas de teologia, de direito canônico, de Sagrada Escritura, teologia muitas vezes dogmática, e os fiéis, claro, nem todos conseguem acompanhar, porém é necessário explicar esses temas, senão ninguém nunca vai entender nada, que é o que parece na nossa atualidade. As pessoas parecem que não entendem nada, mas se aplicar, procurar, querer saber, se informar. A mesma coisa para essa conferência que nós estamos dando sobre a escola, ou o que ensina a igreja sobre a escola, como deve ser uma escola, ou a obrigação dos pais de porem os filhos em escolas católicas, a obrigação que tem as famílias católicas de colocarem os filhos em escolas católicas. Será o tema dessa nossa série de conferências.
Então, como eu digo, padre, às vezes é pesado as conferências, tem conferência de 30 minutos, de 1 hora. Então, como eu digo, padre, eu vou tirar um dia só para assistir, sentar, tomar nota, estudar, é assim. Porque aqui eu vou ter que fazer leitura das cartas pastorais, leitura do direito canônico, leituras de encíclicas, comentários. Então serão, de fato, aulas, né, para quem quiser aprender. Então muitas famílias se interessam, sobretudo que nos acompanham, que já fazem, que já praticam o ensino domiciliar, então será um subsídio, né, para essas famílias, ou um apoio também. E o porquê, na atualidade, diante dessa crise que há, crise de ensino, crise na sociedade civil, crise religiosa, o melhor a fazer é abster-se, né, de pôr os filhos em qualquer escola. Então vamos ver o que a igreja aceita, o que a igreja condena, anatematiza, execra, né, sobre as escolas. E também falar, né, como é uma escola católica, ou como deveria ser uma escola católica, ou o porquê da impossibilidade, né, de encontrar atualmente uma escola católica. Nós não temos escolas católicas, né, aqui no Brasil, e creio que quase no mundo inteiro é quase difícil de encontrar, porque é necessário uma tutela, uma custódia da igreja, uma jurisdição, requer uma certa jurisdição. A igreja tem toda a jurisdição, sobre as escolas católicas, uma vigilância, o que é que deve ser ensinado ali naquela escola. Os professores devem ser católicos, os materiais devem ser católicos, tudo deve ser católico. E a igreja tem que acompanhar isso. E como nós sabemos, ao menos nós tradicionais, que há uma crise de fato religiosa, e que isso impossibilita haver essa influência da igreja nas escolas atuais. Por exemplo, aqui em São Paulo, na diocese aqui, ou arquidiocese que nós estamos, nas escolas católicas, os padres deveriam ter uma ingerência ali e observar, será esse material, esse livro, esse professor, o que é que está ensinando, será que essa matéria está de acordo com a doutrina católica, cadê o curso de religião, as apostilas, tudo isso requer essa vigilância da igreja nas escolas. Isso não há. Quem passou por escolas ditas católicas vai saber disso, eu estudei também em escolas ditas católicas, que era um desastre, um fracasso total. Não havia, em uma escola católica, não havia nem ensino religioso. Então imagine. Vamos tratar sobre o tema de escolas acatólicas, ou seja, não católicas, protestantes, escolas laicas ou leigas, que não têm ensino religioso, né? E escolas públicas, particulares, que também não professam a fé católica, ensino misto, né? Coeducação, educação física, educação sexual, tudo vamos tratar, né, nessa série de conferências que estamos fazendo, tudo isso de acordo com a doutrina católica. Então, esse primeiro vídeo, essa primeira conferência, servirá apenas de introdução, para introduzir os pais e mães de família no tema da educação. Tudo isso está ligado também ao matrimônio. Antes de casar, o rapaz, a moça, deve pensar nisso. Eu vou casar por quê? Porque a procriação está ligada com a educação dos filhos, da prole, a educação da prole. Então eu vou me casar, vou ter filhos, logo tenho uma obrigação de educá-los. E como vou fazer isso? Como vou cumprir bem o meu estado de vida, a minha vocação? Então, antes disso, de casar, pensar em todos esses dilemas. Porque uma vez casado, constituído uma família, vem as obrigações. E é por isso que fazemos esses vídeos, para tentar orientar de alguma forma os pais e mães de família, as famílias novas que estão aparecendo e que mandam perguntas, onde pôr os filhos, que escola frequentar, etc. Então, pensar bem antes de casar. Família numerosa e depois as outras coisas que advêm juntas. Formação do homem completo, formação civil, você deve formar um homem para a sociedade, um homem de moral, reto, justo,
e também essa formação espiritual que vai conduzi-lo durante toda essa vida até chegar ao seu fim último, que é a sua salvação eterna. Formar também um cidadão do céu. Então, bem, antes de começar essa conferência ou essa série de aulas sobre o ensino católico, eu sei que muitos vão estar contra o que nós ensinamos aqui, o que está fora da realidade, ou que esse ponto do ensino da igreja não deve ser seguido, etc, etc, etc. Eu gostaria de começar falando que há duas classes de pessoas, ou duas classes de católicos, por assim dizer. Então, tem a classe dos católicos tradicionais, ou integrais, ou verdadeiramente católicos, dignos desse nome, e há uma segunda parte de católicos ditos liberais, ou que aderiram à ideia do liberalismo moderno atual, de que você pode ser católico, sim, na igreja, ir à missa, fingir ali nos domingos que você é católico, até travestir-se como tal, modestamente, e depois saindo ali da igreja ou em casa você age como um liberal, ou seja, olvidando e esquecendo as leis de Deus, as leis da igreja, os ditames da nossa consciência. Então, que tipo de pessoa, classe de pessoa eu quero pertencer? A dos católicos verdadeiros, integrais, ou integralistas, ou católicos tradicionais, que seguem a tradição e a doutrina católica, tal e qual, ou quero ser um católico dito liberal, medíocre, o que faz pouco caso da doutrina da igreja. Por que eu digo isso, eu começo dizendo isso? Porque é o que nós encontramos nas nossas linhas de frente. Falo não somente do catolicismo em geral, mas do nosso meio tradicional, ou tradicionalista, ou sedevacantista, como queiram. Então, boa parte gritam aí, viva Cristo Rei, contra o modernismo, contra a missa nova, etc. e tal. Os abusos que há no progressismo, e porém, no que lhe compete, ou no que lhe exige uma certa obrigação, moral ao menos, não tenta, é rigoroso com algumas coisas, porém algumas questões morais ou práticas da vida pessoal ou da educação dos filhos tenta transigir com o mundo, com o liberalismo, de alguma forma, porque não tem forças para lutar, para reagir contra essa maré, essa onda que vem, e a pessoa fica meio que, padre, eu não tenho condições, sempre a gente ouve desculpas, eu trabalho, a mulher trabalha, eu ponho os filhos na creche, eu não me ocupo, eu jogo no orfanato, ponho em qualquer lugar, deixo com a vizinha, com não sei quem. Você arruma várias escusas para não cumprir essa obrigação, que nós vamos ver que é uma obrigação dos pais e mães de família, de educarem os filhos na doutrina católica e também nas coisas que competem à sociedade no âmbito civil. Então, muitos nesse ponto pecam. São pontos importantes. Eu vou também dar uma outra série de palestras sobre a questão da modéstia católica, que são sempre esses pontos mais espinhosos da modéstia católica e da educação. Quanto à questão doutrinal, nós não discutimos, sempre o mesmo ponto fixo, o combate ao modernismo, à missa nova, aos falsos papas do Vaticano II, etc. e tal, mas quando toca na forma de viver ou de educar os filhos, aí cria-se uma barreira, um bloqueio. Porque a maioria das pessoas não entendem que a crise assola não somente os altos cumes da hierarquia católica, da igreja em si, a doutrina, mas também foi como que um câncer corroendo tudo, inclusive também a sociedade. Então, falamos dessas duas classes de pessoas, os católicos autênticos e os católicos liberais, e o liberalismo no sentido geral, inclusive social, ou seja, não havendo escolas católicas, e eu
não quero me ocupar dessa obrigação de ter eu mesmo, vendo que não há escolas católicas, de tentar educar meus filhos como posso, mas de acordo com a tradição e a doutrina da igreja. Não, como me dá muito trabalho, ou é difícil, não é? Ou eu acho que eu não vou conseguir, eu jogo nessas instituições. E aí só se multiplicam os frutos podres dessas escolas atuais, não é? E dos filhos. Porque tantas famílias tradicionais, isso é um questionamento que eu sempre faço, não é? Há tantas famílias tradicionais no nosso meio e que os filhos são um desastre total. Então, nossa, a pessoa é tão católica, a esposa também, e os filhos já não querem mais seguir, já não vão mais à missa, vão para balada, vão para festas, não querem saber mais nada de religião, não se vestem mais modestamente, ou seja, abandonaram tudo, as práticas religiosas, tomaram abuso. Por quê? De onde vêm todos esses problemas? Não é? E, em tese, ou 90% digo eu, que o problema com os filhos, atualmente, 90%, digamos assim, os outros 10% são escândalos dos pais na família, há famílias escandalosas, inclusive no nosso meio. Então, 10% dos escândalos dentro da família que criam esse tipo de problema e que perdem os filhos, mas os outros 90% vêm da escola e da universidade. Não? Ou os pais, por exemplo, que não cuidaram da vigilância com os filhos, parentes. Eu vou tratar sobre vários temas em geral, mas por que na tradição não vemos mais os filhos acompanhando a igreja, os ensinamentos, os pais, etc. Por causa dessa má formação, ou dessa educação que receberam em escolas liberais ou acatólicas. Depois alguns dizem, mas padre, e a prudência? Devemos ser prudentes. Mas bem, ser prudente, ou a prudência, tem relação com não querer mudar nada na doutrina da igreja, ou do que ensina a igreja, ou que a igreja quer aplicar simplesmente. Isso é ser prudente. Não querer mudar em nada a doutrina da igreja. Ou seja, aplicá-la simplesmente. Isso é ser prudente. Ah, padre, mas essa questão do ensino domiciliar aqui no Brasil, ainda não tem autorização. A gente tem que ser prudente, ao menos procurar a melhor escola. Eu já procurei aqui, ensinam a rezar ao menos, tem uma oração que faz, ou eu vou pôr nessa outra escola aqui, que tem missa nova, mas eu vou colocar. Então você fica nessa coisa, né? Então, se não tem nada, se tem algo ali que não é católico, ou que não está sob a tutela e o governo, a direção da igreja, eu não devo pôr os meus filhos naquilo ali. Tá? E isso é uma questão de prudência. Ou seja, porque eu não quero mudar em nada do que diz a igreja ou do que pede a igreja, então por isso eu não vou pôr meus filhos nessas instituições, nessas escolas. E essa sim é a verdadeira prudência, e não a falsa prudência ou do respeito humano. E este é, ou sempre foi, o espírito católico, né? Ou seja, ser católico sempre sem adaptações. Eu vou mandar meus filhos para a escola X, escola Y, porque talvez ali, ou por exemplo, eu vou botar numa escola que não ensina nada de religião, porque ele não aprende nada, e aí em casa eu ensino, eu complemento. Tem essas ideias todas malucas aí, mas são falsas. Tá? Eu vou mandar meu filho para uma escola pública e depois eu dou o catecismo em casa, então não vai ter problema. Como se o catecismo fosse uma barreira total, contra os escândalos, os maus exemplos que ele vai receber ali, naquela escola. O ensino marxista, comunista, educação de gênero dessa gente, de ideologia de gênero, católico com não católico, misturando ali pessoas de outras religiões, aquela má influência, gente que usa droga, que namoros indecentes. Seu filho vai estar exposto a todo esse tipo de coisa, e você acha que você ensinando o catecismo em casa vai solucionar o problema. Então tudo isso são argumentos falsos. Então a prudência é a aplicação da doutrina, entender isso. Eu sou prudente. Muitos falam, fulano de tal é prudente, então a gente não pode ser radical nas coisas, isso daí é muito radicalismo. Como eu vou ter meus filhos em casa, o que é que minha família vai pensar, meus pais e não sei o que, o vizinho.
Então é prudente, a gente manda para a creche, para a escolinha ali, para não sei para onde, para não ter problemas. Né? Então, pensar nisso. Né? A prudência é a aplicação da doutrina. Se eu sou católico, o que ensina a doutrina católica sobre esse ponto? Então, recordar sempre tudo que a gente vai fazer, né, ou praticar, ou visitar, ou sei lá, as nossas obrigações, o que a igreja ensinou sobre o tema. E o que a igreja ensinou eu tenho que seguir. Por mais que custe muitas vezes aos pais e mães de família. Ah, padre, é impossível, não dá, não sei o que, é impraticável. São as cruzes que vamos encontrar no meio do caminho. Porém, seguindo a doutrina católica, seguindo os ensinamentos da igreja, levaremos melhor a nossa cruz. Agora, se nos precipitarmos, né, ou queremos fazer outras coisas com vistas humanas e não sobrenaturais, aí sim vamos padecer e muito. Então, a prudência é a aplicação da doutrina católica. Não a adaptação da doutrina ao nosso bel prazer, ao nosso gosto pessoal, que é mais uma vez o que nós questionamos sobre os católicos liberais. Sempre há escusas em não seguir a doutrina católica. Ah, porque isso eu não gosto disso, me dá muito trabalho, eu vou sofrer perseguição, não é bom isso, não, o que é que vão pensar de mim? Então, esquecer tudo isso. Pensar isso, eu estou diante de Deus e como serei julgado por isso, pelos meus atos, pelas minhas atitudes, ações. O que eu fiz com os filhos que Deus me deu. E pôr sempre à frente, ou ter sempre em mente, esse princípio. Em primeiro lugar, a doutrina da igreja, os mandamentos de Deus. Ou a minha salvação eterna. Então, a doutrina da igreja sobre a escola é bem abundante, como eu falei. Em uma conferência só, em uma palestra, não tem como eu abarcar todo o assunto da doutrina da igreja sobre a escola. Por exemplo, vários papas, há vários textos sobre o tema. Vamos citar, por exemplo, textos do Papa Pio XII, vamos citar textos do Papa Leão XIII e também textos do Papa Pio XI. Então, esses foram os principais romanos pontífices que trataram do tema, e aqui vamos dar também essas referências, na descrição do link haverá essas referências, na descrição do vídeo, no link aí, e também as cartas pastorais dos bispos do Brasil, do episcopado brasileiro, né, de como devem ser as escolas católicas, ou quais são os princípios que devem nortear as escolas católicas ou os pais de família nesse sentido. Então, há vários textos abundantes sobre o tema da educação ou da escola. Então, vamos abordar apenas, ao princípio, 3 pontos, 3 aspectos. Né? O primeiro deles, qual é a obrigação dos pais? Há uma obrigação de pôr os filhos nas escolas católicas, ou de educar os filhos? Tem gente que tem filho por aí, abandona, larga por aí, tem filho com um com o outro, né, e vive assim. Ou põe os filhos em qualquer lugar, acha que não tem uma obrigação. Ele é católico, mas acha que não tem obrigação de pôr os filhos em escolas católicas, de ter uma certa vigilância, etc. Abandona completamente ao Estado. Não? Esse é o primeiro ponto. Qual é a obrigação? Qual é a obrigação dos pais? O segundo ponto será qual é a natureza de uma escola católica, o que deve ter numa escola católica, ou o que a igreja pede, né, de uma escola católica. E depois o terceiro ponto, que será o que a igreja católica, né, condena, execra, anatematiza, né, numa escola, né, ou no ensino, digamos assim, como eu falei aqui, por exemplo, a escola neutra, né, que não tem ensino nenhum religioso, a escola acatólica. O que quer dizer acatólico? Ou seja, não católico.
os protestantes, herégicos, né? Tem escolas metodistas, escola batista, etc. Né? Escolas mistas, onde junta meninos e meninas, a coeducação, a educação física, a educação sexual. Vamos tratar de todos esses temas, o que a igreja aceita como escola católica que vimos e o que a igreja condena, anatematiza, execra, né, etc. Então vamos tratar sobre esses pontos nessa série de conferências. Teremos como base, né, como diretriz, o direito canônico de 1917, Código de Direito Canônico, para tratar sobre a obrigação dos pais. Também utilizaremos a encíclica do Papa Pio XI, Divini Ilius Magistri. Essa daqui é recomendadíssima. Então, antes de tratar sobre qualquer tema sobre educação, consultar, não é, a Divini Ilius Magistri do Papa Pio XI. E vamos começar também, já no primeiro ponto, falando sobre essa obrigação que tem os pais, não é, de família, de pôr os filhos, de darem uma educação, não é, religiosa e também uma educação cívica aos seus filhos. Vamos nos servir também dessa rádio-mensagem do Papa Pio XII sobre a família. Houve uma jornada, não é, de várias famílias católicas, e há essa rádio-mensagem do Papa Pio XII, onde ele fala sobre temas de moral, de educação, não é, etc., e as várias outras cartas pastorais também de vários bispos aqui do Brasil tratando sobre esse tema. Então, conto com a paciência de todos. Nós vamos tentar fazer vídeos breves de 30 minutos, 20 minutos, porém serão vários, será uma série e todos podem ir acompanhando. Então esse primeiro vai servir mais ou menos de introdução e já no próximo falaremos desses 3 pontos, a obrigação dos pais, a natureza de uma escola católica e depois o que é que a igreja condena, né? Anatematiza, execra sobre o ponto ou o tema das escolas ou do ensino ou da educação cristã em geral. Então, esse vídeo vai servir disso de introdução e que para vocês ficarem atentos, né? Não percam essa série de conferências que vai sair. Rezem também para que eu tenha tempo para concluir, porque são tantas atividades, não é, que nós temos aqui no seminário e que às vezes impede, de uma semana, a cada 2 semanas sai um vídeo, mas se Deus quiser vamos dar prioridade a esse tema. Depois voltaremos também a temas teológicos, como eu já fiz uma outra série sobre a doutrina católica, sedvacantismo, e tem vários outros temas de espiritualidade também que nós vamos tratar. Então acompanhe, tudo isso será postado aqui no nosso canal, então não deixe, né, de se inscrever e apertar lá uns botões que aparecem lá no negócio de notificação para você ficar recebendo todos esses vídeos. Aí vocês entendem desses negócios aí, como é que faz isso daí. Tá bom? Então contem com as nossas orações também e bem, paciência, né? Às vezes essas conferências, esses temas vão desagradar algumas pessoas ou alguns vão ficar meio tristes porque não vão conseguir aplicar isso diretamente, porém muita paciência, não se desesperem, né? A santidade, eu costumo dizer, não se alcança num dia, nem a educação, nem a formação cristã. Então muita paciência, rezar muito, pedir uma orientação de Deus. Pode nos escrever também, entrar em contato, a gente pode dar informações de como mais ou menos se guiar e contar isso com a providência de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Padre, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.